deixá-lo tranquilo e sereno. E hoje vamos realizar o Evangelho. Liguemo-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremo-nos. Agora vamos ouvir a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expôs aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do Pai nos ilumine. Pedimos que os mentores do espaço fluidifiquem toda a água e que sigamos o caminho do bem, do amor e da verdade. Que Jesus nos acompanhe, que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós. Que os anjos e os santos e os mentores do espaço fluidifiquem toda a água da nossa casa. Bebamos essa água, sentindo que ela nos cura em todo o interior e em todos os corpos sutis,
Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Deus vibre em todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. E hoje vamos realizar o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremo-nos. Agora vamos ouvir a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expôs aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará o que o houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza.
Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do Pai nos ilumine. Pedimos que os mentores do espaço fluidifiquem toda a água e que sigamos o caminho do bem, do amor e da verdade. Que Jesus nos acompanhe, que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós. Que os anjos e os santos e os mentores do espaço fluidifiquem toda a água da nossa casa. Bebamos essa água, sentindo que ela nos cura em todo o interior e em todos os corpos sutis. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Deus vibre em todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. E hoje vamos realizar o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremo-nos. Agora vamos ouvir a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expôs aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos,
ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do Pai nos ilumine. Pedimos que os mentores do espaço fluidifiquem toda a água e que sigamos o caminho do bem, do amor e da verdade. Que Jesus nos acompanhe, que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós. Que os anjos e os santos e os mentores do espaço fluidifiquem toda a água da nossa casa. Bebamos essa água sentindo que ela nos cura em todo o interior e em todos os corpos sutis. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Deus vibre em todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. E hoje vamos realizar o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremo-nos. Agora vamos ouvir a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expôs aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia,
no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do Pai nos ilumine. Pedimos que os mentores do espaço fluidifiquem toda a água e que sigamos o caminho do bem, do amor e da verdade. Que Jesus nos acompanhe, que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós. Que os anjos e os santos e os mentores do espaço fluidifiquem toda a água da nossa casa. Bebamos essa água, sentindo que ela nos cura em todo o interior e em todos os corpos sutis. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Deus vibre em todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. E hoje vamos realizar o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremo-nos. Agora vamos ouvir a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos.
aos quais sempre se expôs aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do Pai nos ilumine. Pedimos que os mentores do espaço fluidifiquem toda a água e que sigamos o caminho do bem, do amor e da verdade. Que Jesus nos acompanhe, que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós. Que os anjos e os santos e os mentores do espaço fluidifiquem toda a água da nossa casa. Bebamos essa água, sentindo que ela nos cura em todo o interior e em todos os corpos sutis. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Deus vibre em todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. E hoje vamos realizar o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremo-nos. Agora vamos ouvir a coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.
que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expôs aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do Pai nos ilumine. Pedimos que os mentores do espaço fluidifiquem toda a água e que sigamos o caminho do bem, do amor e da verdade. Que Jesus nos acompanhe, que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós. Que os anjos e os santos e os mentores do espaço fluidifiquem toda a água da nossa casa. Bebamos essa água, sentindo que ela nos cura em todo o interior e em todos os corpos sutis. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória de Deus vibre em todos nós. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo tranquilo e sereno. E hoje vamos realizar o Evangelho. Liguemos-nos a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Concentremo-nos.
coragem da fé. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expôs aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e pelo dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a força infinita do Pai nos ilumine. Pedimos que os mentores do espaço fluidifiquem toda a água e que sigamos o caminho do bem, do amor e da verdade. Que Jesus nos acompanhe, que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nós. Que os anjos e os santos e os mentores do espaço fluidifiquem toda a água da nossa casa. Bebamos essa água, sentindo que ela nos cura em todo o interior e em todos os corpos sutis. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros.